Boa tarde a todos. Obrigado, Ariadne, pela introdução. Como a Ariadne falou, meu nome é Nilson Giger, sou da Water Service Technologies e esse webinar é trazido em colaboração com a DHI, que é a desenvolvedora do FIFlow, e com a Hydroinfo, que é a exclusiva representante da DHI no Brasil. Nós hoje vamos falar sobre modelagem de fluxo e transporte de contaminantes na zona não saturada, que é uma possibilidade que o FIFlow oferece, que nem todos os softwares oferecem. Por exemplo, o ModFlow não tem a zona não saturada na sua versão normal. Tem que usar a versão do Veidozone ModFlow para poder fazer essa, ou o ModFlow Certified. Fora isso, ele faz só a zona saturada. O FIFlow trabalha na zona saturada e não saturada. Quando nós falamos da zona não saturada, é a zona que está parcialmente preenchida com água e parcialmente preenchida com ar. A zona saturada ela é totalmente preenchida com água. Os poros, os vazios são preenchidos com água. Na zona saturada, ela pode ser dividida em duas partes. Uma parte que ela está totalmente saturada, porém, a pressão a partir desse nível d'água, ela é uma pressão positiva. Se você desce 1 metro, você tem 1 metro de coluna d'água de pressão. 2 metros, 2 metros de coluna d'água de pressão. Assumindo que a densidade da água é constante. No caso, além dessa parte que é totalmente saturado, você tem uma pequena parte que é a franja capilar, que ela está totalmente saturada, mas a água já está retida com uma pressão negativa. E a partir daí passa a ser os poros preenchidos, uma parte com água, uma parte com ar. Deixa eu só fechar aqui. Bom, na parte... Então, esse aqui é um gráfico de pressão com saturação. Abaixo do lençol freático, a saturação é 100%, a saturação relativa. 100% dos poros estão preenchidos de água. A saturação absoluta é igual à porosidade total. Todos os poros estão preenchidos com água. Acima do lençol freático, como eu falei, o solo está praticamente todo saturado, porém a pressão passa a ser negativa. Essa pressão negativa, na zona não saturada, ela tem 3 componentes. Uma pressão gravitacional, a água tende a se mover pela gravidade. Uma pressão que retém a água ali por forças capilares. Essas forças capilares, elas são maiores conforme o tamanho do poro é menor, mesmo princípio de um tubo capilar. Se você põe um tubo muito fininho, a água vai subir dentro desse tubo, ou de um papel higiênico, vai subir, porque os poros ou os tubos são pequenos. Já com um poro maior, a água vai subir pouquinho. Então, numa areia bem sortida, vai ser questão de milímetros, ou nem isso. Numa argila, pode ser até 4 metros. Então, vai depender do tamanho do poro. E a outra parte da pressão, ela é uma pressão osmótica. Essa pressão osmótica molecular, ela é muito mais difícil de romper. Então, o que acontece? Em equilíbrio, se você tem a saturação aqui e essa pressão ela é positiva. A partir daqui, ela começa a ser negativa e, em equilíbrio, ela vai, cada vez o solo vai ficando mais seco, saturação diminuindo, e é mais difícil de retirar a água. A planta, por exemplo, precisaria fazer uma sucção cada vez maior quanto mais o solo está seco. A partir de um certo ponto, para cada tipo de planta, ela tem um ponto de murchamento. Então, vamos dizer que o ponto de murchamento de uma planta é tantos PSI, ou tantas atmosferas, que pode ser 30 atmosferas, 10 atmosferas, são grandes. Mas se ela puxar mais do que 30 atmosferas, ela vai murchar.
E aí você pode ver aqui, para 30 atmosferas, então eu não posso deixar o solo secar mais do que 5%. Senão essa planta em particular vai... Então é uma coisa muito estudada para a agricultura, porque o ponto de murchamento da planta ninguém quer, também ninguém quer irrigar mais do que a planta precisa e desperdiçar água. Mesma coisa, você vai jogar fertilizante e acaba que o fertilizante todo, ou pesticida, vai passar a zona de raízes e com isso vai ter um desperdício, uma potencial contaminação da água subterrânea. Então você gostaria de estudar o movimento de forma que ele só avançasse até onde a raiz pode tirar e não mais. Já num solo argiloso, essas forças osmóticas, tanto a força osmótica quanto a pressão capilar, ela é maior. Então, para diminuir um pouco a saturação, você já tem que aumentar muito a pressão de sucção. A partir de um certo ponto, vigora essa força osmótica, que aí são valores que, com sucção, você não consegue tirar. O único jeito de secar o solo, nesse caso, seria a partir de secar num forno. Então, essa aqui é a saturação residual. Então, você tem a saturação máxima, que é igual à porosidade total, e depois a saturação residual. Entre a saturação máxima e a residual, o jeito dessa curva depende do tipo de solo. Se você, isso aqui, então, é um perfil de saturação com pressão em equilíbrio. Logicamente, se tem uma precipitação, o que acontece? Começa a chover aqui, o solo lá em cima fica saturado. Aí ele faz uma frente de saturação, e aí essa frente de saturação começa a se mover com o tempo. E, eventualmente, ela volta ao equilíbrio. Então, isso aqui, cada chuva, ele fica sendo dinâmico, essa parte de saturação. Bom, relembrando, então, a lei de Darcy, que é a primeira coisa, o que é a carga hidráulica? A carga hidráulica é o potencial que a água tem de se mover do ponto A para o ponto B. A água vai se mover de uma área, de um ponto de maior energia para menor energia. Então, a carga hidráulica em água subterrânea, ela tem dois componentes. Um componente de que pressão ela está submetida e um componente de que elevação ela está, gravitacional. Em água superfície livre, ela tem um outro componente, que seria a componente cinemática, de velocidade, v ao quadrado sobre 2g. Mas, no caso, em água subterrânea, a velocidade, a energia cinética, ela é desprezível, então a gente só trabalha com esses dois componentes. Então, sempre que você vai medir qual é a energia desse ponto, se for um piezômetro, que ele estaria medindo num ponto específico ou num filtro muito pequeno, você vai ter uma certa coluna de água em cima dele e uma certa elevação. Bom, Darcy descobriu que quanto que a vazão num tubo, e aí ele dividiu pela área só para eliminar a área, então o fluxo ele é diretamente proporcional à diferença de carga entre o ponto A e o ponto B dividido pela distância. Então o fluxo é diretamente proporcional ao gradiente hidráulico. E essa constante de proporcionalidade, ela varia conforme o tipo de solo. Então ele deu o nome de condutividade hidráulica, facilidade da água passar. E aqui ele parou, a lei de Darcy estabeleceu isso, cada tipo de solo respeita que o fluxo é proporcional ao gradiente, mas esse K pode ser maior ou menor dependendo do tipo de solo. Bom, agora olhando em termos num solo em equilíbrio, o que nós temos? Nós temos aquela curva característica de saturação com pressão. Então está aqui, esse aqui é a saturação com elevação, no caso, né? Ela
ela ela é correlacionada, muito correlacionada com a curva de pressão e saturação que a gente viu. A partir do lençol freático, a pressão ela é linear. Eu desço 1 metro, tenho 1 metro de coluna d'água, 2 metros, 2 metros de coluna d'água. Acima do lençol freático, ele faz esse formato. Então, eu posso ter a pressão positiva e negativa. E a carga, como ela é uma somatória de pressão mais elevação, o que acontece é a pressão positiva aqui, linear, e a elevação. Conforme eu vou subindo aqui, como é linear, a relação entre carga e elevação ela fica sendo linear também. Nesse ponto, a pressão começa a ser negativa. Então, ela vai tirando um pouco da carga. Então, ela fica... eu posso ver distribuição de carga na zona não saturada também. Então, quando o FIFlow calcula, ele sempre vai te dar distribuição de carga, mesmo acima do lençol freático, e distribuição de pressão, em qualquer ponto. Quando a pressão é negativa, você sabe que está na zona não saturada. Quando é positiva, na zona saturada. Então, no FIFlow, se a gente quer ver o lençol freático, então nós temos que plotar a linha de pressão igual a zero. Aí ela fica sendo o lençol freático, como nós vamos ver a seguir. Bom, a equação de fluxo da água subterrânea é a equação que o FIFlow resolve, ou MODFlow, qualquer programa. É baseado num balanço de massa. O que entra tem que ser igual ao que sai, se ele estiver em equilíbrio, ou se entra mais do que sai, é porque o resto está sendo armazenado. Então, a diferença do que entra e o que sai é a diferença de armazenamento. Se entrou de um lado QX e saiu QX mais um delta QX, então, se eu somar em todas as direções o QX mais as QX, Y e Z de entrada menos a saída, a diferença do que entra e do que sai é igual à diferença de armazenamento. Então, para a zona saturada, eu tenho essa equação, que é a equação transiente, que é isso aqui é uma diferença. O que é o QX? Esse Q eu substituí pela lei de Darcy, que é o K delta H delta X. Então, ele fica o delta Q delta X, fica sendo delta K delta H delta X. Então, ele fica uma equação parcial de segunda ordem, a diferença do que entra e o que sai nas direções X, Y e Z é igual à diferença do armazenamento. A definição de S é o quanto é armazenado por mudança para cima ou para baixo da carga hidráulica. Então, S delta H é a diferença de armazenamento. Num determinado tempo, é a diferença do que entra e o que sai. E aparece um outro termo aqui, porque vai que naquela célula em particular está entrando uma fonte externa de água, por exemplo, recarga de chuva. Então, não é a lei de Darcy que está dizendo, é uma fonte ou sumidouro. Pode ser que naquela célula que eu estou fazendo um balanço de massa, eu tenho um poço retirando água. Então, mais ou menos, fonte ou sumidouro de água W. Isso para a zona saturada. Na zona não saturada, ocorre dois fenômenos. O K varia com a saturação, porque num solo mais seco, a água, a gente pode ver experimentalmente, você joga uma água no solo mais seco, não vai molhar o bloco embaixo, ele fica retido na água. Solo mais seco, a condutividade hidráulica é menor. Quanto mais molhada a água vai passando com mais facilidade. Então, o K varia com a saturação. Como a gente viu, a saturação varia com a pressão. Quanto mais seco, mais sucção tem que formar. Portanto, o K varia com a pressão. Lembrando que o H, que aparece aqui, ele tem dois componentes, P mais E. Então, o K varia com o H. Então, ele passa a ser algo não linear, porque eu estou resolvendo a equação para cargas ou pressão, mas o parâmetro que eu preciso para resolver a equação
varia com a solução que eu não tenho ainda. Então, o programa tem que iterar, porque ele passa a ser não linear. Na zona não saturada, o coeficiente de armazenamento, o que é? A própria diferença de saturação. Então, se eu tenho um solo 10% saturado e agora a água escoou para baixo e ele ficou 5% saturado, então eu sei quanto que o solo deixou de ter água armazenada. E eu posso escrever esse termo dθ dt como dθ dp, dp dt. Então, esse termo se transformou nesse. E o H, eu escrevo em forma de pressão mais elevação. Aí, quando eu ponho d dx, d dz dx, esse termo vai para zero. Quando eu ponho d dz de dz dz, dá um termo igual a 1. Então, ele fica assim, substituo por pressão, na vertical eu tenho esse 1zinho. Essa forma de escrever a equação, onde o K varia com a pressão, eu escrevo em termos de pressão e não em cargas, e aqui em termos de θ. É a equação de Richards, que é a equação então que o FIFlow resolve, a equação não saturada. O FIFlow automaticamente, quando ele está na zona saturada, ele resolve a equação da zona saturada. Quando está não saturada, a equação de Richards. Bom, o desafio de resolver a equação de Richards é que eu preciso, então, conhecer como que a saturação varia com a pressão e como que o K varia com a pressão. Então, a saturação, a gente viu logo no começo, varia com a pressão conforme essa curva. Então, essa curva aqui, para cada tipo de solo, o que eu tenho que fazer? Encharcar ele, ponho numa câmara com uma placa porosa, aplico uma certa pressão e vejo quanto de água ficou no solo. Aumento a pressão, vejo quanto que água ficou no solo. E assim por diante. Eu vou levantando pontos na curva e formo essa curva aqui. Então, uma areia, ela vai mais rapidamente. Eu consigo succionar um volume grande de água com uma pequena pressão, ele já varia aqui bastante, já seca o solo rápido, mas a partir de um certo ponto não consigo. Já numa argila, tenho que ficar aplicando bastante, cada vez mais sucção para tirar um pouquinho mais de água. Então, depende do tipo de solo. Já a condutividade hidráulica, o que acontece? Num solo saturado, ela tem toda a área para passar pelo poro. Num solo menos saturado, em vez de passar em toda a área, ele vai passar só num espaçozinho pequeno. E na hora que eu quebro esse caminho, ou seja, o solo está muito seco, já não passa mais nada. Tem que molhar para depois começar a passar. Então, embora, vamos dizer que a porosidade total é 50%, mas quando eu chego com a saturação 0,28, por exemplo, nesse caso, a água já não passa. Então, conforme o tipo de solo, eu tenho essa curva. A condutividade hidráulica vai de 0, em algum lugar aqui, entre 0 e algum lugar, e ela vai aumentando até ela chegar no máximo. Essa aqui é a saturação relativa. Então, a relativa é em relação ao saturado. Então, o K do não saturado em relação ao saturado, quando chegou no saturado, ele fica igual a 1, e aí ele fica constante. A partir daí, a saturação ela passa a ser constante, igual à porosidade, e o K é o que a gente usa no não saturado. Mas eu tenho, então, que também fazer medições de campo para medir, conforme o solo está seco, qual é a facilidade de passar. Felizmente, a zona não saturada também segue a lei de Darcy. É proporcional ao gradiente. Então, poderia medir com diferentes gradientes e diferentes tipos de saturação e medir o fluxo de água que está passando um certo tempo. Então, eu poderia ter isso. Só que se eu fizer isso para cada solo que eu for estudar ou modelar, não vou ter recurso para isso.
Mas, como é uma relação bastante estudada, principalmente pelos agrônomos, que precisa conhecer isso intimamente para saber quanto irrigar, quanto pôr de pesticida. Então, vários laboratórios já fizeram experimentos com milhares, centenas de milhares de tipos de solo diferente e estabeleceram algumas curvas que mostram o K em relação à saturação e saturação em relação à pressão. Então, ela é não linear, porque esse tipo de curva aqui, de saturação com pressão, ele, numa altura pequena, ele pode mudar bastante de saturação. Então, eu tenho que, quando eu faço a zona não saturada, eu tenho que ter um refinamento maior do que se eu tiver só saturado, para pegar essa curva aqui. Não, se eu tiver só um ponto aqui, outro aqui, eu vou perder toda essa curva aqui, vai fazer uma reta. E aí, então, essas funções paramétricas, como é que eu posso tirar isso? Esse aqui é o menu do FIFLOW, que a gente vai ver em um minuto. Então, o FIFLOW te dá a seguinte opção: como que você vai fazer essas funções? Para ele saber em cada ponto que ele calcular a pressão, ele vai lá, tira a saturação, vai lá, tira o K, e aí ele tem os parâmetros que ele precisa para resolver a equação. Eu posso fazer experimento e dar para ele pontos. E ele faz um spline, ele faz uma curva que dá o melhor fit, dá o melhor arranjo ali com a linha. Então eu posso fazer experimento e pôr o spline, ou eu posso pôr o tal do modelo empírico, que são os pesquisadores que fizeram vários experimentos e viram que cada tipo de solo segue uma curva característica, tem os parâmetros característicos. Então, esses aqui são os pesquisadores mais conhecidos para esse tipo de curva. O mais conhecido é o Van Genurten, que é um holandês que trabalhou durante 30 e poucos anos no US National Salinity Lab, Estados Unidos, e só fez esse tipo de experimento. E, além de definir o jeitão de uma curva que faz o formato daquele CMS, vamos dizer, ele também, mais importante que isso, definiu quais são os parâmetros típicos para diferentes tipos de solo. Esse Brooks Corey, ele foi mais conhecido na parte de petróleo, porque esse tipo de comportamento de saturação, compressão, também é característico por qualquer dois fluidos immiscíveis. Então, água e ar, como a gente está fazendo, mas também água e óleo, gás e óleo. Então, o Brooks Corey fez vários experimentos para a parte de petróleo, mas ele tem algumas limitações para água subterrânea. Exponencial é uma curva que só faz um exponencial, não se adapta muito bem. O Van Genurten, depois de fazer os experimentos dele, que requer dois parâmetros, ele fez uma modificação para se ajustar melhor. Então, em vez desse alfa e n, ele fez 4 parâmetros, Van Genurten modificado. Haverkamp é outro holandês, também utilizado muito na Europa. E linear. Linear, o que ele quer dizer? Toda essa curva aqui, ela é só uma linha reta. Importante saber que no FIFLOW, mesmo que você não queira modelar a zona não saturada, ele modela. Se você, ele sempre vai te dar uma pressão negativa. A gente pode ver ali, vai na camada 1, diferente do MODFlow, por exemplo, que se ela estiver seca e você tentar plotar cargas, ela não vai plotar nada. Já no FIFLOW, ele vai plotar alguma carga. E às vezes até enganoso, porque ele vai plotar uma carga, parece até bonitinho, mas aí quando você vai ver, ele está totalmente acima do lençol freático. Mas por que ele plota carga e ele plota pressões
em todo modelo 3D, mesmo que você fala que eu não estou modelando não saturado, porque ele lineariza essas funções. E ele dá, com isso, algum probleminha, que talvez na hora do mostrar ao vivo eu vou mostrar. Ele dá um probleminha porque, como ele lineariza essa função, toda a região que está muito distante do lençol freático, se você não modifica o que eu vou mostrar, ele vai adotar um K muito pequeno. Aliás, aqui mais ou menos, né? Ele vai adotar um K pequeno. E aí, com o K pequeno, o que acontece? A água não passa. Você vai ter muito problema no free flow da recarga ficar acumulada na superfície. Bom, mas é uma coisa que eles fazem que não está tão óbvio. Linearizam essa equação. Mas você fala, eu quero resolver a equação de Richards, e então você tem essas opções para os modelos empíricos. Em todos os modelos empíricos, você precisa de duas coisas. O S, esse aqui é o Brooks-Corey. Então você precisa da saturação residual, que é aquela que você não consegue tirar mais, que nesse caso do Brooks-Corey é esse eixo aqui, nesse caso 0,05, e da saturação máxima. E aí, em função de dois parâmetros de ajuste, o Brooks-Corey propôs essa equação, e ele fala, me dá o alfa e me dá o n, e aí eu te mostro essa equação. Se você plotar essa equação com diferentes alfa e n, ele vai ter isso aqui. Para um tipo de solo, para um outro tipo de solo, esse aqui. Você vê que não se ajusta muito a um S. Então não é tão usado o Brooks-Corey para água subterrânea, elas quase nunca. Já o Haverkamp é melhor, ele tem um jeitão da curva um pouco diferente. Se você plotar com diferentes parâmetros, ele te dá isso aqui. E só que a saturação residual é zero na equação de Haverkamp, então não é tão realista. E o melhor é o Van Genurten. O Van Genurten, ele tem esse formato, ele propôs 3 equações. A primeira equação é saturação em função da pressão, e aí você precisa fornecer para ele, como em todos os outros, a saturação máxima, que é a porosidade, e a saturação residual. E precisa fornecer o alfa e o N. Tá? E o M é resultado disso. E ele te dá também uma equação em função do alfa e do N. Ele calcula já, você fala para ele qual é o K máximo, que é o K saturado, da sua argila, do seu material, e ele vai calcular em função do N, no caso, que o M é resultando do N, ele vai calcular em função da saturação qual é o K atual. Então ele te dá essas duas curvas, você dá para ele esses dois parâmetros, 4 parâmetros na verdade, né? Saturação residual, que é essa aqui, da saturação máxima, e dá para ele o alfa e o N. Aí ele vai calcular o jeitão dessa curva e o jeitão do K aqui. Eu tenho até uma tabelinha que eu fiz para os alunos, vou mostrar aqui, que é só interessante ver assim. Se eu tenho, essa aqui é a equação do Van Genurten, que é esse aqui eu tirei do FIFLOW, ele aparece na tabela de help do FIFLOW. Então essa é a equação do Van Genurten, e aqui você pode ver qual é o efeito do alfa. Então se o alfa é 0,2, aí eu tenho esse jeitão da curva aqui. A saturação ela fica totalmente saturada. A saturação total aqui é 0,3. Né? Então quer dizer que a porosidade é 0,3. Se eu mudo o alfa aqui para 1, ó, mudou aqui esse jeitão. Tá? Aí se eu mudo para 0,5, mudou aqui. Então aqui, se eu falo aqui 0,5, se eu for ler esse valor aqui dá igual a 2. Esse alfa, ele é inversamente proporcional
a altura da franja capilar. Então, quanto menor esse alfa, maior é a franja capilar. Então, o solo mais argiloso, ele vai dar uma franja capilar maior. Então, o alfa é diretamente proporcional à franja capilar, ou inversamente, no caso. Já o N, ele vai te dar quão rápido ele desvia aqui. Se eu puser um N igual a 1, ó, no caso aqui ele nem chegou a desviar. Não é tão realista esse N. O N igual a 2, ele faz alguma coisa assim. O N igual a 6, uma coisa assim. Então você vê que o quão rápido ele faz esse arranjo aqui, ele é o parâmetro N. O parâmetro N é um parâmetro de ajuste mesmo. O alfa, ele tem um sentido físico. O N, dependendo do tipo de curva que você tem, e você vê que a condutividade também se comporta diferente. Quem tiver interesse, junto com o vídeo, eu posso mandar essa equaçãozinha aqui para brincar. Tem o Van Genugten e o Van Genugten modificado, que aí ele requer 4 parâmetros. A saturação total e a saturação residual. E aqui, alfa e N, e aí MN. Só para ele pode dar uma curva um pouco mais suave aqui, para evitar coisas, aqui mesmo já dá para ver. Esse aqui não deu muito, mas o outro, não sei se você viu, ele fez aqui, depois ele voltou um pouquinho para depois continuar a curva. E esse 4 parâmetros, ele faz uma suavização disso aí. Bom, então nós temos aqui o Van Genugten, que é o mais utilizado. Esse aqui, se o cara fosse medir no campo, é o experimento que o Van Genugten fez, ele fez vários pontos e aí anotou qual alfa e N que se ajusta melhor a esse campo. Você pode também entrar os seus próprios dados. Se você fez experimento, você vai entrar os seus próprios dados com o tal do Spline. Você pode achar a vantagem de usar o Van Genugten, é que se você procurar na internet típico parâmetros Van Genugten, você vai achar muitas publicações. Então, essa aqui é uma delas, onde fala, olha, para uma areia bem sortida, você vai, tipicamente o alfa é esse, o N é esse. Para uma argila, tipicamente o alfa é esse, o N é esse. Aí você pode, dependendo do seu tipo de material, tentar ajustar, porque você não vai ter o seu próprio experimento. Para contaminantes, a equação ela é igual à equação da zona não saturada, da zona saturada. Ela tem uma componente que o contaminante, mesmo com a água parada, vai se dispersar se a água estiver parada só por difusão molecular. Se a água estiver em movimento, ela se dispersa tanto por difusão molecular quanto por dispersão mecânica. E se a água estiver se movendo, o contaminante se move junto, pela advecção ou velocidades. E aqui, se eu tiver alguma reação no meio do caminho que está destruindo massa, então eu tenho aqui um sumidouro de massa. Pode ser um decaimento não linear, ou um decaimento linear ou não linear, que aí seria linear, seria menos lambda C, mas no caso aí ficou um genérico QC. Ou eu posso estar injetando massa, estou justo num lugar que tem um poço injetando, ou uma lagoa injetando, então eu tenho mais alguma razão. É igual ao decaimento de concentração naquela célula. Eu preciso, portanto, discretizar, porque cada elemento ou cada célula eu posso ter um valor diferente de velocidade, de condutividade, de dispersão. No caso, a velocidade é calculada pelo modelo de fluxo. Então, quando você roda contaminante, você tem que o modelo vai rodar primeiro a parte de fluxo para conhecer as velocidades, para depois entrar com o contaminante. E aí esse retardamento, decaimento, transformação, para ver essa fonte ou sumidouro. E, logicamente, em todo modelo matemático, você tem que fornecer as condições de contorno para ele saber, nas bordas do seu modelo, se a água para ali e fica empoçada ou se ela continua.
E as condições iniciais, porque o modelo é transiente, então eu falo como é que está hoje a concentração. E a partir daí eu posso modelar o futuro, ou como é que estava no passado, e eu posso tentar modelar o presente e calibrar o modelo. A única diferença é que é um pouquinho diferente quando eu faço zona não saturada, porque entra o componente de saturação. Então, você pode imaginar que se a velocidade da água subterrânea, o que é? O fluxo, que seria, fluxo é o quê? Metro cúbico por segundo dividido por metro quadrado. É a vazão por área. Então, é metro por segundo. Só que eu preciso, além de dividir vazão por área, eu tenho que dividir também pela porosidade. Porque se só passa em 30% do espaço, que é o volume de poros, a água passa. Então, é a vazão dividido pela área, dividido por 0,3. A água tem que passar mais rápido. Numa zona não saturada, não é a porosidade, porque eu preciso... Só uma parte dos poros estão passando água. Então, eu tenho que incorporar também a saturação. Então, ele fica um pouco diferente, ele tem que rodar o modelo. Aliás, quando ele roda o fluxo, ele já roda a solução de saturação, dependendo da pressão, e aí ele incorpora na equação de transporte. Mas, basicamente, é a mesma equação, os princípios. Um exemplo que não é possível no modo flow tradicional, por exemplo, é esse caso que nós fizemos um estudo de uma mina de carvão. Então, essa aqui é uma área a ser minerada, nós escolhemos o limite do modelo, mais ou menos o limite da bacia e algum divisor de água. E aqui, então, eles estão extraindo essa camada de carvão e querem saber o efeito disso no fluxo e concentração nos rios ao extrair a camada de carvão, que é a camada relativamente pouco espessa, de às vezes 30 centímetros até 1 metro só, mais importante hidrogeologicamente, porque é praticamente impermeável. Então, nós discretizamos no FIFLOW, respeitando os rios aqui, essa área da cava. Fizemos o modelo 3D. Em preto aqui, bem fininho, está a camada de carvão. Vamos ver em corte. Aliás, o corte era em 1 minuto. Essa aqui é a distribuição de cargas. Tá? E essa aqui eu falei, mesmo na zona não saturada, eu vejo a distribuição de carga. Agora, no caso aqui, existiam aqui eu estou mostrando três pontos de medição. Esse ponto aqui, que era um ponto mais raso e mais profundo, e outro ponto aqui, mais raso e mais profundo. São os três aqui. Na verdade, aqui tinha os três, esse aqui tinha um raso e um profundo. Esse aqui tinha um raso e um profundo. Esse aqui só tinha um raso. E aí, o que a gente observou em vários desses pontos aqui, por exemplo, no SR1 aqui? Nós observamos que no mesmo ponto, no 12 aqui, no poço profundo, ele tinha um nível d'água a 16 metros de profundidade. E no poço raso, a 50 centímetros dele, 6 metros de profundidade. Então, para calibrar um modelo desse, isso vai acontecer em vários desses pontos. Nesse 14 aqui, só tinha uma medição, o poço era totalmente penetrante. Então, se a gente for ver aqui as duas seções, a gente vê o que aconteceu. Nesse aqui, que é totalmente penetrante, a gente mediu só um nível, que é esse nível aqui. Nesse ponto aqui, o que aconteceu? O raso, ele mediu o primeiro nível. No FIFLOW, essa linha branca é a linha de pressão zero. Então, aqui é o lençol freático. E aqui veja o que aconteceu. Você tem um lençol freático suspenso em cima da camada de carvão, depois uma zona não saturada, e aí outro lençol freático. E tanto é que
você perfurou o poço, encontrou a água, 6 metros de profundidade. Se você passou esse ponto e perfurou um pouco mais, a água foi encontrada a 16 metros de profundidade. Então, você não conseguiria calibrar esses pontos, como foi aqui no FIFLOW, se o modelo não é capaz de calcular a zona saturada e não saturada. E com isso você pode calcular, por exemplo, quanto de água esse lençol freático suspenso aqui está contribuindo para o rio. Esse aqui não está nessa seção, às vezes está. Então o FIFLOW também te permite verificar em cada trecho desse rio quanto de água você está recebendo ou fornecendo para o aquífero. Então, nesse ponto aqui, por exemplo, foi modelado 1.200 metros por dia e calculado 1.209. Então, tivemos a oportunidade de modelar não só, calibrar não só para níveis, como também para vazão. Alguns livros recomendados, esse Água Subterrânea, em termos de água subterrânea em português, eu julgo ser o melhor livro que tem, tradução muito bem feita. É a segunda edição de um livro que chama Groundwater Science, do Charles Fitts, e foi traduzido para o português, o nome do tradutor até desconhecido, não é alguém do meio, mas traduziu, não sei quão bem vende, mas eu recomendo muito comprar no Amazon. O último que eu comprei foi R$ 70, e é um livro muito bom, tanto em inglês como em português, e o fato de estar em português facilita muito. Então é um livro de cabeceira, assim, para quem quer entender vários aspectos de água subterrânea, e tem um capítulozinho de água de zona não saturada. Essa aqui é a Bíblia para entender a zona não saturada. É um livro já um pouco mais antigo, de 99. Teve uma edição de 2009, também muito bom para entender todo aspecto, todos os fenômenos que acontecem na não saturada. Para modelagem de zona não saturada, tem esse livro aqui, Modeling Groundwater Flow in Unsaturated Porous Media, que é muito bom porque ele mostra como enfrentar essa não linearidade em modelos. E para transporte contaminante na zona não saturada e remediação, tem esse livro aqui, que é deve ser, eu estou com ele aqui do meu lado, umas 500 páginas, aliás, 740. É um livro bastante completo que inclui vários aspectos. Aí eu queria aproveitar os últimos 10 minutos para fazer uma demonstração ao vivo no FIFLOW. Seria um derrame a partir da zona não saturada, ele encontrando o lençol freático e se espalhando, fazendo uma pluma lençol freático. Então nós temos aqui, eu vou fazer um modelo de 2.000 metros de comprimento por 1.000 metros de largura, 30 metros de profundidade. Fazer prisma triangular, fazer uns triângulos menorzinhos aqui, para onde tem o derrame de contaminante. Uma condição de contorno, vou pôr simples aqui, uma condição de 5 metros aqui e de 0 metros aqui. E uma recarga de 400 milímetros por ano, que seria 30% da precipitação. Isso aqui é da ilha aqui de Florianópolis e nós fizemos um experimento. E essa aqui, então, a profundidade da base do aquífero, a espessura, zona vadosa, 6 metros de zona vadosa, condutividade hidráulica, porosidade, vamos usar esses, aí usar o alfa e o N de Van Genuchten e essas dispersividades. E vamos simular durante 5 anos. Bom, esse aqui não vai dar tempo para fazer, mas vamos fazer então o exemplo do NoFiFlow.
Então, carreguei aqui o FFlow. E eu vou fazer um novo modelo. Aí, quando ele vai perguntar se eu quero fazer um modelo 2D ou 3D com elementos prismáticos verticais, ou se eu quero fazer uma malha totalmente não estruturada com elementos tetraédricos, elementos prismáticos. E aqui, se eu quero importar os polígonos externos, os pontos, os rios, tudo já com Shapefile, AutoCAD, ou quero desenhar à mão. Para esse exemplo, eu vou desenhar à mão, um quadrado só. E eu vou fazer aqui, que eu falei que eu vou fazer 2000 por... Só o quadrado para poder desenhar, 2000 por 2000. E aí ele aparece aqui, então eu posso desenhar. Então vou fazer um quadrado aqui, polígono. Começar no 00. Aí vou até o 2000, 0. Depois 2000, 1000. Depois 0, 1000. E finalmente 00. Ok, só desenhei esse quadrado para facilitar. Com isso eu já posso gerar uma malha. Então vou lá no painel de gerar malhas. View Panels Meshing. E vou gerar uma malha. Ups, de 5.000 elementos. E ok. Bom, gerou uma malha mais ou menos uniforme. Ok. Agora vou selecionar aqui um quadrado aonde eu vou ter quero ter um espaçamento um pouco maior. Então vou refinar esses elementos para ter um melhor refinamento. Vou refinar 2 vezes, talvez não precise, mas ele está dividindo por 2 cada triângulo. Então eu estou vendo aqui que eu tenho triângulozinhos pequenos, mais ou menos 5 metros cada triângulo. Ok? Eu vou pôr aqui algum derrame. Então, ok. Estou contente aqui. Agora eu vou fazer uma malha tridimensional. Então, 3D Layer Configuration. Eu vou falar que esse aqui, essa camada aqui está com 10 metros de elevação e a camada de baixo com, vamos dizer, menos 20. Tá. E aí vou dividir em 4. Vou adicionar 3 fatias aqui. E nas camadas de cima, como eu sei que eu vou rodar a zona não saturada, então eu vou acabar refinando mais. Entre essa e essa, vamos colocar 5. Vou colocar 4, ele fica 5 fatias. Você vê que ficou fatias de 1,5 metro aqui. E entre essa e essa, vou dividir em 3 fatias. Ok. Então, fiquei contente com a camada
com a malha 3D, vou dar OK. Agora vou colocar as condições de contorno. Então aqui estão em 3D, vou visualizar aqui em planta, para poder fazer então aqui no Data as condições de contorno, carga conhecida, e vou pôr ao longo dessa fronteira, select along a border, vou copiar isso aqui para todas as camadas. E vamos colocar então 5 metros de elevação de carga constante. Agora, ao longo dessa aqui, vamos copiar e vamos colocar 0. OK. A outra que está faltando é a condição de recarga. Então, recarga é isso aqui. E vou marcar em todos os elementos. Vou marcar uma recarga de 400 milímetros por ano. Então, vou mudar a unidade aqui para milímetros por ano. Eu vou pôr aqui 488, chutando que é 30% da precipitação. OK. Então, eu acho que é isso. Aí, deixa eu ver, condutividade hidráulica em metros por dia, 8,2. Deixa eu ver quanto está agora. KX, KY, KZ. Deixa eu visualizar aqui em 3D, porque aí eu posso marcar todos e colocar uniforme isotrópico igual a 8,2 metros por dia. OK. A outra coisa que agora eu quero fazer é, eu vou transformar esse aqui, eu quero falar para ele aqui no Problem Settings, se eu estou calculando saturado ou Richards, tá? Então, só vou dar um desvio aqui para mostrar um probleminha para quem é usuário do FeeFlow. Se você coloca saturado, e você rodar um modelo, você vai ver, como eu falei, a recarga vai ficar toda acumulada no fundo, no topo, aliás. Então, o segredo aqui, se você confinado, não. Mas se você falar não confinado, né, aí o segredo aqui é essa saturação residual. Se ele colocar como 0,001 naquela camada em que a saturação está, a espessura está bem pequena, ou nas camadas de cima, onde ele vai ficar com K pequeno. Então você tem que aumentar essa saturação residual, tipo alguma coisa para 2. Aí ele funciona. O default do FeeFlow não funciona muito bem para isso. Mas, então, por isso que as pessoas usam mais o outro tipo, que é o Richards, apesar de requerer mais coisas. Então, no caso, nós vamos falar Richards Equation, que é o tópico do webinar, e transiente. E vamos correr transporte de massa também. E quanto tempo nós vamos correr? Nós vamos correr 1.825 dias, ok?
Eu vou fazer uma coisinha aqui, que na zona não saturada, a gente sempre aplica o tal do upstream weighting, que é uma modelagem que, na hora que ele faz a segunda derivada, em vez de usar o valor da célula de baixo, o elemento de baixo, o elemento de cima, ele usa só o de cima, da onde a água está vindo. Porque aí ele, se está vindo água molhada, ele continua, senão ele faz a média e encontra um valor de saturação menor. Então sempre é recomendado esse upstream weighting. E acho que é só isso. Aí vou dar o apply aqui. Tá. Eu vou até fazer o seguinte. Não, tudo bem, vamos fazer isso aqui. Eu ia fazer primeiro o transporte, primeiro o fluxo e depois o transporte. Eu vou fazer os dois. Então é isso. Vou dar OK. E agora eu vou também falar que, então, na camada 1, que é lá em cima, eu tenho uma concentração conhecida. Então, eu tenho uma concentração conhecida, vamos dizer que eu tenho aqui uma concentração igual a 1000 miligramas por litro de algum composto qualquer. Certo. E aí eu vou aceitar os defaults aqui, que quando eu rodo o transporte, ele precisa da dispersão. Deixa eu ver quanto que está a dispersão aqui. Aqui. Bom, a porosidade ela está como 0. Isso não é legal. Então, a porosidade vou usar como... Agora eu preciso marcar todos em 3D, porque senão ele só vai marcar a camada 1. Mas já está marcado aqui. Porosidade, eu vou pôr como 0,2. Ok. A dispersão, vamos ver quanto está. Ele está 5. Eu vou mudar para 1. E a transversal, 0,1. Ok. E agora eu preciso só entrar as condições de não saturado, que eu sempre preciso entrar a saturação máxima, né? Aí a saturação máxima eu vou pôr 0,2, a porosidade toda, e a saturação residual, aquela que eu não consigo tirar mais. Então a saturação residual eu vou deixar 0,0025, é o valor que já está lá. E aqui eu preciso entrar, se eu vou entrar Wangen-Urtan tradicional, vou entrar o alfa, eu vou entrar 2,7. Se eu dividir isso, quer dizer que esse solo, se fosse 2,5, ia ser 4 metros. É um solo meio argiloso, porque ele vai ter 1 sobre alfa é a franja capilar. E o N, vou entrar aqui como 1,4. Bom, com isso, eu já posso correr. A concentração inicial, que seria esse process variables aqui, ela está como 0. Então aqui tem um valorzinho 0, quer dizer, não tem nada contaminando. A carga inicial é importante. A carga inicial, vamos ver quanto é que está. Ela está como 0 também. É como se ela estivesse no nível do mar. O ideal seria ocorrer um estacionário para transporte, para fluxo somente,
e depois, porque senão eu vou ver o nível subindo até se ajustar. Mas como ele vai subir meio rápido, comparando com 5 anos, eu vou fazer isso. Vamos colocar para rodar aqui. Eu devia ter colocado um posto de observação para a gente ver o nível subindo com o tempo. Aqui ele está correndo, ele dá um símbolozinho aqui correndo, ele começa a mudar a concentração, o passo de tempo está bem pequenininho, ele é um passo de tempo no FeeFlow adaptável, ele vai aumentando e se a mudança não vai sendo muito abrupta, ele vai aumentando mais e mais. Então ele já está aumentando aqui, quando ele passa de 1, já está quase 0,1, ele vai rápido. Não chegou a 0,1. E está parando aqui no 0,01. Vamos ver. Vamos ver a concentração, como é que está indo aqui. Eu vou fazer uma sessão. Então vou lá no Activate, Slice 1. Vamos fazer uma sessão passando pelo contaminante. Deixa eu só colocar aqui onde é que eu tenho concentração constante, para a gente ver onde é que está. Está aqui. Então vou fazer uma sessão passando pelo contaminante. E vamos ver como é que está a sessão aqui. Olha, o contaminante está entrando. Por enquanto eu estou 1 dia. Então ele está entrando com 1 dia só, né? Se eu quiser plotar agora, por exemplo, saturação, tá aqui. Ó, eu vejo que ele está totalmente saturado aqui, e aqui ele passa a ser uma saturação menor. Se eu plotar pressão e saturação, eu vou tirar o contínuo e vou pôr, olha, a saturação vou deixar contínuo, e vou pôr o zero isoline de pressão. Então aqui ele está mostrando o lençol freático e como que a saturação varia com a elevação. Ele está ficando mais seco. Aqui você vê 0,05, ele está lá em cima. Ele não chegou no residual, por quê? Porque não deu elevação e porque tem recarga aqui. Então essa recarga não está deixando, ele está 5% saturado. E o máximo que ele consegue ser saturado é 20%. Aí eu quero ver o lençol freático e concentração. E a concentração está descendo, só que a simulação ela vai ser muito longa aqui para chegar até os 5 anos, e a gente veria então essa concentração chegando no lençol freático, e aí quando chega no lençol freático, ela começa a andar com o fluxo da zona saturada. Então, a gente vai ver uma pluma se desenvolvendo desde o lençol freático até a zona saturada. Nós temos tempo para umas 2 perguntas. Vou respondendo e deixando correr aqui. Vamos ver até quando chega, né? Se alguém tiver pergunta, pode fazer. Fernando Azevedo perguntou se é possível disponibilizar a planilha do modelo Van Genuchten. Sim, podemos disponibilizar quando nós mandarmos um e-mail agradecendo a presença e falando que o vídeo vai estar disponível nas nossas plataformas no YouTube.
a gente manda essa planilha que eu gosto de brincar com ela para entender o efeito do alfa e do N. Mais alguma pergunta? Vitor Cutarelli. Características químicas do contaminante, como, por exemplo, se a gasolina, etanol, gasolina com etanol, podemos setar isso no modelo? Bom, nesse caso, primeira coisa é, o FIFLOW não calcula duas fases ao mesmo tempo, ele não calcula multifásico, então ele não vai ver a posição da gasolina sobrenadante. O que você vai considerar é a solubilidade do material. Então, você poderia fazer a solubilidade e aí impor essa concentração como solubilidade. Agora, ele não vai calcular o quanto afunda, o quanto está sobrenadante, porque o FIFLOW não faz isso. Agora, o que a gente faz? Quando é gasolina, em vez de colocar a concentração constante lá na zona saturada, colocaria na posição do lençol freático. Aí ele consideraria que tem ali um sobrenadante e a partir dali sairia a solubilidade do benzeno, do tolueno, o que for, né? É possível separar os níveis freáticos do aquífero livre do suspenso? Sim. É aquele exemplo que eu mostrei da mina de carvão, ele ficou um aquífero suspenso acima do carvão e depois tem um abaixo. Então, a beleza do FIFLOW, que já calcula sempre saturado e não saturado, você não define o que é livre, o que é suspenso. A própria camada geológica, a recarga e o fluxo na zona saturada cria os aquíferos suspensos, como ocorre na natureza. Camilo, o FIFLOW pode também modelar o efeito de contaminantes para o caso de vários aquíferos na vertical, um mais profundo do que o outro? Sim, sim. Você vai setar o seu modelo geológico manualmente, ou até com uso de leapfrog, o que for, e aí vai colocar as características físicas de recarga, da onde está entrando o seu contaminante, e o contaminante ele vai percolar através do aquífero raso, e pode ser que quando chega no profundo, até a direção de fluxo regional muda, e aí o contaminante vai inverter para outra direção. Alexander, qual é o mais vantajoso, fazer a modelagem da zona não saturada no FIFLOW ou fazer a integração no MikeShi? O MikeShi, para a zona não saturada, ele tem três opções. Ele tem a opção de Richards, ele tem a opção de modelo two-layer model, que eles falam, modelo simplificado de duas camadas, ou um modelo linear. Então, para a equação de Richards, ele funciona tão bem quanto o FIFLOW. A única desvantagem, vamos dizer, no MikeShi, é que ele requer que as malhas sejam quadradas. Então, se você tem uma região, você tem um modelo regional, que você quer calcular bem o fluxo, mas a região da pluma você sabe que é reduzida, como a gente fez aqui. Você, aqui no FIFLOW, você consegue subdividir os elementos só na região da pluma, com mais densidade de elementos. E no MikeShi não. Então essa é uma desvantagem. Por outro lado, o MikeShi ele calcula automaticamente a partir da precipitação. O MikeShi você dá a precipitação, ele calcula o processo de evapotranspiração, o processo de escoamento superficial e o que sobra vai para a zona não saturada.
e aí, consequentemente, para saturada. Então, ela é um modelo hidrológico. O FIFLOW, não. O FIFLOW, o que você põe aqui, chama recarga, já é precipitação, menos evaporação, evapotranspiração, menos escoamento superficial, que você tem que calcular fora do FIFLOW. Então, essa é uma vantagem do Mike Shea. Nilson, a gente tem aqui no chat também umas duas perguntinhas. José Antônio Ferrari, como o programa define o Lower Boundary Condition na zona não saturada? Como o modelo define o Lower Boundary Condition na zona não saturada? Não, na verdade, como ele faz uma simulação conjunta, conjunta não, contínua de pressões, ele não tem um Lower Boundary Condition, ele vai definir aonde está a zona saturada, até onde vai a zona saturada. Se você fizer uma coluna longa o suficiente que nunca tem zona saturada, você pode deixar, por exemplo, impermeável e a água não vai chegar lá. Logicamente, se puser impermeável e a água chegar lá à fronte, ela vai chegar e vai começar a se acumular. Então, você pode abrir ela através de um que eles chamam de transfer rate, que seria um terceiro tipo. Você pode até abrir ela falando, não, aqui eu sei que está sempre aberto a atmosfera, então você põe pressão igual a zero. Ou você não fala nada. Se não falar nada, ele vai ser um modelo fechado, no fundo. E também tem aqui Iskander Gasperazzo. É possível considerar a variação do coeficiente de condutividade em função da concentração de contaminante, além do grau de saturação? Condutividade hidráulica com a concentração. Não é possível. Agora, é possível num certo sentido, porque no FIFLOW, a gente sabe que condutividade hidráulica tem dois componentes. Um componente que depende só do meio poroso, que é a permeabilidade, e um componente que depende do fluido, que é definido por densidade dividido pela viscosidade, vezes G, ρg sobre μ. Então, como o FIFLOW permite calcular densidade variando com concentração e viscosidade variando com concentração, na hora que você faz um modelo dependente da densidade e, consequentemente, viscosidade, automaticamente a condutividade hidráulica vai mudando conforme a densidade. Isso ocorre, por exemplo, com intrusão salina. A água salina, ela é mais, além de ser mais densa, ela é mais viscosa. Então, a condutividade hidráulica do fluido, ela muda, porque esse componente do meio, ele muda. Então, sim, eu diria que sim, se você conseguir ter uma relação de densidade e viscosidade com concentração. E no FIFLOW ele permite você entrar com essa relação e intrinsecamente ele muda a condutividade hidráulica. O Kenny está só comentando aqui que no exemplo da mina de carvão, a linha de pressão zero conectou com o aquífero suspenso. Sim, nesse caso, ele, em algum momento ele conectou, mas ele poderia perfeitamente não ter conectado, ficar o aquífero suspenso, de um lado não saturado, do outro lado também não saturado. Bom, pessoal, aqui, enquanto está correndo, enquanto estava aqui, a gente já vê o efeito, realmente a zona penetra na zona não saturada, e aí começa a caminhar na zona saturada. Com isso, então, nós vamos dar por encerrado o webinar. Agradeço a presença de todos e nós vamos deixar disponibilizado esse webinar no YouTube e vamos mandar um e-mail de agradecimento e comprometido com aquela tabelinha do Excel. Agradecemos a todos aí em nome da Water Service Technologies, da Hydroinfo e da DHI. Espero ver vocês no próximo webinar.